Fala pessoal, tudo beleza? Arthur aqui para mais um vídeo nesse canal maravilhoso e hoje novamente iremos falar sobre Bleach. Mas antes de falarmos sobre Bleach, gostaria de falar sobre algo que alguns que já acompanhavam o canal devem ter notado. Esse é o primeiro vídeo com a nova identidade do canal. Nerd Vibe não existe mais, agora só existe o Distrito 99 e você está nele, ok? Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para ajudar no crescimento dessa nova fase aqui. Mas agora sem mais delongas, vamos focar no que realmente importa, né? Pois hoje iremos falar sobre um dos personagens mais amados de Bleach e um dos espadas mais amados de Aizen, o mais poderoso dos 10, Coyote Stark. Um arrancar cheio de significados e com uma personalidade muito bacana. Então, como nós ainda não temos vinheta, vamos direto pro vídeo, beleza? Fui! Zero Metrojet. Coyote Stark nos é apresentado pela primeira vez no capítulo 174 do mangá, enquanto observa a criação do mais novo arrancar de Aizen, Wonder Wise. Logo mais ele aparece novamente, sem entrar em conflitos, apenas tendo conversas breves com o que parecia ser a sua Fraction, Lilinette Gingerbuck, uma arrancar com uma aparência de criança. Stark tem uma aparência meio jovem, com cabelos médios e olhos azuis. Seu resto de máscara hollow se encontra no pescoço, que ele usa como um colar, e aparenta ser uma mandíbula. Seu buraco hollow fica no peito, assim como o de Ukiyoha. E em sua mão esquerda está tatuado o seu número de espada, o número 1, fazendo assim ele o mais forte espada do exército de Aizen. Vamos esquecer o Yami, por favor. Vamos esquecer a falha chamada Yami. Stark, desde suas primeiras aparições, se mostra meio preguiçoso, e apesar de servir Aizen, não aparenta ser mau e nem gostar de lutar. Sua relação com Lilinette também é extremamente diferente da relação de outros espadas com seus Fractions, já que ele a trata quase como uma irmã mais nova. Mas apesar de não gostar de lutar, no arco de invasão à falsa cidade de Karakura, Stark mostra seu poder. Porém até hoje nós fãs temos a sensação que ele não demonstrou toda a sua força, já que desde o início da sua batalha contra Kyoraku, ele estava extremamente relutante em lutar. Stark não possui uma Zanpakuto, pois, diferente de outros arrancars, ele não dividiu seu poder para uma espada, e sim para uma outra arrancar, a Lilinette. Isso acontece pela solidão que Stark sentia. Ele tentou viver com outros Hollows, mas seu Reiatsu era tão grande que ele acabava simplesmente apagando eles da existência apenas por estar próximo deles. Mais ou menos algo que o Aizen faz lá quando está com o Hogyoko, né? Graças a isso, ele começou a odiar ser forte. Stark, na verdade, sente ciúmes dos fracos, eu acho isso muito interessante. Ele sente ciúme de como os fracos podem viver normalmente. Então, na tentativa de ficar mais fraco, ele dividiu sua alma em dois, criando assim Lilinette, que por ser parte de Stark, não sofre os efeitos de sua Reiatsu. Mesmo assim, Stark ainda queria se tornar mais fraco para poder viver em um grupo, em uma família, entre aspas. Ou então queria encontrar alguém tão forte quanto ele. E ele conseguiu isso. Ao se encontrar com Aizen, o primeiro após Lilinette, que conseguia ficar próximo a ele sem ser desintegrado completamente, Aizen o oferece um grupo, uma família, e Stark então aceitou se tornar um dos espadas dele, já que ele realmente buscava isso, um grupo, uma alcateia. Stark, em todos os momentos que aparece, realmente tem uma personalidade muito tranquila, meio até preguiçosa, se é que você me entende, e ele realmente não parece um cara mau. Na verdade, ele próprio diz que abomina algumas táticas utilizadas por Aizen em seus planos. Desculpe por isso. Eu não gosto dessas tarefas, mas eu tenho as minhas ordens. Mas ele continuou seguindo, pois ele foi o primeiro que conseguiu dar a Stark o que ele tanto queria. Aliados, amigos, pessoas para se conviver junto, pois ele não aguentava mais a solidão de vagar pelo Hueco-Mundo. Mas agora vamos falar sobre as simbologias, as representações que envolvem Coyote Stark. Como eu falei anteriormente, ele é definitivamente o espada mais humano dentre os 10. Apesar das brigas, o Stark considera a Lilinette quase como uma filha. Claro, ela é uma parte dele, né? Mas ele se importa realmente demais com ela, por ter sido a sua primeira companheira a lhe livrar da solidão profunda que ele sentia vagando pelo Hueco-Mundo. Além disso, ele é realmente extremamente preguiçoso.
Essa é uma das desculpas utilizadas pelo fandom para ele ter perdido para o Shunsui apenas com a sua Shikai, sem precisar usar a Bankai. E vamos combinar que isso é algo que realmente não joga a favor do Stark, né? Ele ser um cara preguiçoso, ele não gostar de lutar. Mas, tirando isso, ele é extremamente observador e analista em batalha. Ele é um grande lutador, e tanto é que ele consegue lutar aí com o Shunsui, o Kitaki, Love e Rose sozinho. Ele luta contra os 4 e em algum momento ali ele luta contra 3 ao mesmo tempo. E mesmo não lutando a sério em boa parte da luta, ele causa danos extremos em pelo menos 3 desses 4 capitães aí. E bom, a sua ressurreição se chama Los Lobos. Kechirase, Los Lobos! Katen Kyokotsu. E ao se fundir completamente com Lilineth, Stark deixa de usar os seus revólveres de cero extremamente estilosos, vamos falar a verdade, né? Extremamente estiloso o revólver de cero que o Stark usa, e ele passa a lutar de uma forma bem diferente, basicamente sem ter que sujar as suas próprias mãos, fragmentando a sua alma e juntando ela com ceros para criar espécies de lobos explosivos que causam danos consideráveis em tudo que eles conseguem morder, e podem até chegar a matar um capitão. O próprio Kyoraku fala isso. Sua roupa após a ressurreição é no estilo de um cowboy meio misturado com um pirata, é meio difícil de entender. Ele usa um tapa-olho onde fica seu segundo buraco hollow, que é no olho esquerdo, que é uma mistura ali dele com a Lilineth, que também tinha um buraco hollow ali. Já o sobrenome Stark pode ter diversos significados, como austero ou austero, não sei bem como é que fala, que pode ser alguém rígido, alguém sério, alguém ríspido. Algumas características que até combinam com a personalidade de Stark, que é um homem sério e calmo. Além disso, essa palavra vindo do alemão pode significar homem forte ou homem corajoso, combinando ainda mais com o fato dele ser o espada número 1, o espada mais forte. Já o seu nome Coyote faz jus à sua técnica Los Lobos, já que coiote é um tipo de lobo muito comum na América do Norte, nos Estados Unidos, no Canadá, que na maioria das vezes possuem pelos amarelos, mas também podem possuir pelagens cinzas, e eles gostam muito da neve, né? E assim, o casacão que o Stark usa, ele é um casaco de frio, né? E como eu falei, eles possuem pelagens cinzas às vezes, assim como as roupas do Coyote Stark no anime e no mangá, que tem as pelagens cinzas. Mas, falando em curiosidades, falando em simbologias, falando em representações, Chichikubo adora falar coisas, mostrar coisas sobre os seus personagens e suas personalidades, utilizando nomes de capítulos em que eles aparecem, utilizando os poemas que ele sempre colocava nos mangás e até rascunhos de folhas que ele fazia. E não seria diferente com o Stark, que apesar de não ter um poema próprio como o Noitora, como o Ukiyoha, como o Yurabara, como outros personagens da obra, ele possui um rascunho especial para ele chamado Lobos Não Uivam Sozinhos, que inclusive foi um amigo meu que me passou aí para ajudar no vídeo. Um abraço aí pro Gabriel, que foi de grande ajuda para eu ter esses rascunhos e poder trazer eles aqui pro vídeo, né? E neles nós podemos ver 2 lobos unidos, e quando o primeiro morre, o segundo fica extremamente desolado e se junta a ele caído no chão, como se desistisse de viver. Esse rascunho não só faz referência a como os lobos se comportam na vida real, sempre prezando muito por seus companheiros e nunca deixando ninguém para trás, como principalmente faz referência à luta de Coyote Stark na falsa cidade de Karakura. Os lobos representam respectivamente Lilineth e Stark. Quando a Lilineth desaparece por completo durante a sua luta contra Shunsui e Kyoraku, Stark fica desesperado, fica realmente maluco, fica muito triste por Lilineth não responder ele. Mais triste ainda por ele estar sozinho mais uma vez no mundo. E apesar de continuar lutando, não é mais com o mesmo poder que tinha antes, pois antes ele tinha um parceiro do seu lado. Enquanto ele relembra do seu passado, ele vai desistindo aos poucos da luta, até o golpe final de Shunsui, que finalmente acaba com Stark. E enquanto Stark morre, ele relembra de todos os momentos de sua vida, de seus companheiros arrancars, né, os espadas, mostrando o quanto ele se importava com alguns deles. Ele também se lembra de como foi a sua vida antes e pós Lilineth, e como ela acabou com a sua solidão. E no fim,
Stark morreu sozinho, sem ninguém ao lado dele. E por isso o aspecto de morte de Stark é justamente a solidão. E graças a todas essas interpretações, que ele é um dos espadas mais profundos e bem escritos dessa obra, mesmo não tendo um poema só pra ele, por exemplo. Ele é um cara que, se você souber interpretar, fica um personagem muito mais legal e muito mais interessante. E é essa a mensagem que fica. Muitos discutem sobre, ok, mas Stark era sim o espada mais forte. Provavelmente muito mais forte que o Barragan. E talvez no nível de Aizen sem Hogyoku, mas isso aí é só um pensamento meu, beleza? Não é dito na obra. Mas realmente valia a pena ser o Arrancar mais forte? Como eu disse no início do vídeo, o Stark definitivamente não gostava de ser forte. Ele odiava o fato de seu Heiatsu ser tão poderoso que os mais fracos ao redor dele acabavam morrendo. Ele esteve sozinho, solitário, grande parte de sua existência no Hueco Mundo exatamente por ter esse poder inimaginável. E sempre invejou os fracos e o fato deles poderem viver normalmente sem lutar. Enquanto Stark, mesmo não gostando, precisava lutar. Eu acho que todas essas características, principalmente o fato dele sentir emoções como tristeza, como angústia, a tristeza de estar sozinho, né? É o que tornam ele o Arrancar mais humano dentre todos os 10 principais. E talvez o fato dele ser exatamente o mais poderoso da obra seja exatamente o que o torna o mais humano dentre os 10 espadas. No fim, Coyote Stark é só mais um dos grandes personagens escritos por Tite Kubo, e ele definitivamente não será o último que eu irei analisar aqui. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal se já não for inscrito, e compartilha o vídeo com seus amigos que gostam de animes e que gostam de Bleach aí, para ajudar o canal nessa minha nova fase, com um novo nome e um novo design, beleza? Então, nós vamos ficando por aqui. Eu sou o Arthur, você está no Distrito 99, e eu fui!